para que a gente possa entender exatamente por que é que Cristo precisou ser moído na cruz do Calvário, por que é que ele passou por toda a humilhação que ele passou, todo o sofrimento que ele passou, para que a gente venha entender que a graça de Deus não é uma graça barata, ela custou a vida do Filho de Deus. A consequência desse pecado, ela é tão séria e tão grave que ela nos afasta de Deus. O pecado, ele corroeu a relação entre o homem e Deus. Ele destruiu a relação entre o homem e Deus por conta da santidade de Deus. E isso não é um problema de Deus. O problema não é Deus ser santo. O problema é eu ser pecador. Esse cenário precisa ser muito claro. Nós nos tornamos por conta do pecado, desde o dia em que Adão e Eva morderam aquela fruta, desde aquele dia nós nos tornamos, enquanto humanidade, amantes deste mundo, cegos pelos nossos pecados, cego como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 5, cegos pelo Deus deste século, e nos tornamos inimigos de Deus, como o próprio apóstolo diz em Romanos capítulo 5, verso 10. Olhamos para a humanidade e vemos a degradação da humanidade e não conseguimos entender por que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Algumas pessoas ainda querem culpar a Deus. Algumas pessoas ainda acham que Deus é que não é bom, porque se ele realmente fosse bom, não haveria maldade nesse mundo. Como se fosse Deus que tivesse comido daquele fruto. Como se fosse Deus que tivesse quebrado o pacto que fez com o homem, e não o homem que quebrou o pacto. Apesar de tudo que o homem fez, Deus está atrás do homem. Não é Adão que corre à porta de Deus, pedindo misericórdia a Deus. Eu pequei, eu caí, eu não deveria ter comido, mas comi, foi sem querer, caiu na minha boca e na hora eu fechei sem querer e mordi aquele fruto. Ele podia inventar uma história, podia contar o que for. Não, o que ele fez foi tentar cobrir a sua transgressão com a sua própria obra, com o seu próprio trabalho, pegando algumas folhas e tentando se esconder a sua nudez, como muitas vezes nós fazemos, tentando justificar as nossas transgressões com as nossas próprias obras. Mas Deus, misericordioso e amoroso e bondoso como é, vai atrás do homem, porque ele sabe que se ele não for atrás, o homem não vem. Porque assim é o nosso coração.